Obrigada, Sérgio. Por favor, Priscila. Boa tarde. Alô? Boa tarde, eu sou Priscila Rezende, sou especialista de educação da GEP. Hoje a gente vai conversar sobre programa de qualidade, especificamente boas práticas de fabricação. Queria conversar primeiro com vocês, se vocês quiserem me ajudar ou contribuir, o que vocês acham que é qualidade? Qualidade é muito utilizado mundialmente e os especialistas falam que é adequação ao uso. Bem, qualidade para mim é a mesma qualidade que para você ou para a Sandra? Depende. Depende para que a gente comprou aquele produto, como a gente vai usar aquele produto. Para o consumidor, um produto de qualidade é um produto que está com as características e as especificações adequadas para aquele uso. Então, a gente tem aí uma forma geral, aí, acho que é a mais definida para isso, que diz que qualidade é a totalidade de características ou recursos de um produto ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer explicitamente ou implicitamente a necessidade do cliente. Se eu estou numa panificação, preciso de uma farinha para pão, e aí eu compro aquela farinha como para panificação, mas ela chega com um teor de glúten baixo. Em vez de 15%, vai chegar lá 8%, 7%. Eu estou esperando uma farinha para panificação, vou usar aquela farinha para aquele produto, e quando o produto estiver pronto, eu vou ver que não ficou com a qualidade, aquele produto final que eu esperava. Então, essa farinha tem qualidade? Para aquela adequação e aquele uso que eu queria, não. Mas, se for usada para um bolo, essa farinha tem qualidade. Então, dependendo para o que a gente vai usar, a qualidade se define dessa forma. Tá? E a gente tinha, até os anos 80, a gente tinha um controle de qualidade. Estou dando esse breve histórico aqui para a gente entrar numa ferramenta de qualidade, que é o Programa de Qualidade e as Boas Práticas, que é obrigatório, que vai muito ao encontro do que o Sérgio falou antes. Né? Então, até os anos 80, o controle de qualidade funcionava dessa forma. A gente tinha uma matéria-prima, eu comprava a farinha, usava no processo, transformava ela no pão, no final eu via se estava bom ou ruim. Se estivesse bom, eu aceitava, ia para a área de venda. Se estivesse ruim, eu rejeitava ou reprocessava. Então, era dessa forma. E isso gera muito custo, né? E desperdício para a empresa. E, após os anos 80, a gente começou a usar de que forma? Chamar de garantia da qualidade. A garantia da qualidade, a gente faz uma ação em cada etapa do processo. E isso faz com que a gente, quando recebe a matéria-prima, voltando a falar lá da farinha, se eu faço uma especificação dessa farinha e digo que essa farinha de panificação precisa chegar para mim com 15% de teor de glúten, eu faço uma ação nessa matéria-prima. Depois eu uso no processo, eu tenho uma outra ação no processo. Eu tenho um layout bem definido, eu tenho os equipamentos corretos e vai sair um produto com qualidade. Então, a garantia da qualidade, ela faz com que cada ação, em cada etapa do processo, me garante, no produto final, um produto com qualidade. Então, hoje, a gente trabalha dessa forma preventivamente, e não reativa, como antes da década de 80. O controle de qualidade era uma forma mais reativa. Deu errado, a gente vai ver o que faz. Agora, a gente fazendo uma ação em cada etapa, a gente corrige e garante que no produto final tenha qualidade. E quais são os custos dessa má qualidade? A gente tem os custos de retrabalho, né? Vamos pensar que é um iceberg, a gente está no nível aí do mar, esse desenho, onde a parte de cima é só o que a gente consegue ver, para baixo a gente não consegue enxergar dentro da empresa. Porque a gente consegue enxergar os custos, que é o retrabalho, a devolução, o cliente que não aceitou, que não comprou aquele produto. E o que está abaixo do nível do mar é o custo oculto. Muitas das vezes, a gente faz com que essa má qualidade, a gente não enxergando esse custo oculto, inviabilize o negócio. Então, para isso, a gente precisa estar atento nas ferramentas, nos programas de qualidade. Especificamente, o que eu vou falar para vocês é um programa obrigatório que a empresa precisa ter. E aí, usando um pouco do Sérgio, né, a gente se falou na apresentação para fazer um gancho entre uma palestra e outra, a gente tem essa escada aí de melhoria contínua.
onde ele falou das 5S, do Lean, e eu circulei aí as boas práticas. Por que, Priscila, está destacado as boas práticas? Porque é um programa de qualidade para a indústria de alimento ou para serviço de alimentação, né? No caso, a panificação se encaixa no serviço de alimentação. Vocês vão ver mais à frente a legislação, que eu vou passar para vocês. Então, essa melhoria contínua, eu tenho várias etapas que eu posso estar implantando. Um 5S, que não é obrigatório, conforme o Sérgio falou, é organização, né? E depois eu posso implementar o Lean, não necessariamente nessa ordem, eu posso vir com o BPF, que é obrigatório, e depois o Lean. Eu só quis colocar nessa ordem porque o Sérgio falou primeiro, mas pode ser invertido. E depois, continuando, depois que eu tenho o BPF implantado, eu posso continuar em várias outras ferramentas de qualidade. A PPCC, ISO, e aí vai. Eu posso estar... Quando eu tenho já estabelecido uma ferramenta que é obrigatória, estou com a minha produção organizada, eu posso aí só ir galgando o degrau ali para outras ferramentas de qualidade. E aí eu quis trazer para vocês os órgãos fiscalizadores da qualidade aí de um produto na indústria de alimentos, né? A Anvisa, o Ministério da Agricultura, o IPEM e o Inmetro. Priscila, como é que eu vou saber qual órgão que vai me fiscalizar? Isso vai depender do produto que vocês vão produzir. Primeiro, a gente começa a pensar em qual é o meu estabelecimento, qual é o meu negócio, o que eu vou produzir, qual é meu órgão fiscalizador. Desse órgão fiscalizador, eu tenho uma legislação a seguir, que é a legislação nossa obrigatória brasileira sobre boas práticas, que é a 326 para a indústria de alimentos, e a 216, que é de serviço de alimentação. Então, se eu sou uma fábrica de macarrão, eu preciso seguir a legislação 326, que a Anvisa preconiza, que é o Regulamento Técnico Higiênico Sanitário para as boas práticas de fabricação. Se eu sou um serviço de alimentação, eu vou para 216. Então, por isso que eu falo que boas práticas precisa ser implementado, é uma ferramenta, mas é obrigatória, e ela tem uma legislação a ser seguida. E aqui eu trouxe só a nível de conhecimento, quem é uma indústria na parte de industrialização de carnes e derivados, ou origem vegetal ou animal, quem vai fiscalizar é o Ministério da Agricultura. Tá? Então, a gente tem esses dois órgãos fiscalizadores que preconizam as boas práticas de fabricação. E o que são as boas práticas de fabricação? Poxa, vocês estão quietos, eu queria ajuda hoje. As boas práticas de fabricação são práticas de higiene recomendada para o manuseio de alimentos visando um produto seguro. Bem, se eu tenho que produzir um produto seguro, eu vou ter que organizar a minha produção, né? Vou ter que garantir que ele saia lá no final um produto com qualidade e sem nenhum tipo de contaminação, que ele não leve contaminação para o meu consumidor. Então, vou ter que organizar toda a produção, além de layout e tudo mais, a parte sanitária também. Então, essa legislação vai estar falando para a gente o que eu preciso organizar dentro da minha produção. Então, quais são os aspectos a serem considerados num programa de boas práticas? Exigência do local de instalação da unidade produtiva. Onde pode instalar uma fábrica? Não pode ser ao lado do lixão, tem que ser uma área própria para a indústria de alimentos. Então, tem na legislação toda a regulamentação do local onde pode ser instalado. Projeto e prédio de instalações, como que vai ser esse projeto? Como que vai ser o prédio? Eu posso fazer de qualquer forma, só uma entrada e uma saída? Eu preciso ter várias entradas, várias saídas? Então, na legislação vai estar me orientando como que eu posso fazer esse prédio e instalação. Instalação hidráulica, piso, parede, né? A elétrica. O piso tem que ser lavável, de cor clara, a parede lavável até 2 metros, mínimo 2 metros. Então, essa legislação vai estar dando essa orientação. Tratamento do lixo, programa de manutenção preventiva e calibração dos instrumentos. Eu não consigo ter um produto com qualidade se eu não cuido dos equipamentos. Se toda hora tem um equipamento quebrando, eu não faço manutenção preventiva e eu não corrijo isso dentro do processo, eu vou ter desperdício, além de, no final, ter um produto sem qualidade. Lembra que eu falei cada ação em cada etapa? Na matéria-prima e no processo? O processo estão os equipamentos envolvidos. O layout está envolvido no processo. Então, eu preciso cuidar dessa área também. Programa de potabilidade de água, de boas práticas, fala que toda a produção de alimentos precisa ter uma água potável. E o que é uma água potável? É a água própria para o consumo humano, né? Isento de qualquer tipo de micro-organismo. Então, em qualquer produção de alimentos, eu preciso ter a água potável.
E lá na frente eu vou falar para vocês que precisa de um programa específico, que eu vou ter que descrever como que é a água dessa minha empresa. A água da SEDAI, eu faço algum tipo de tratamento, eu estoco, eu cloro, depois eu tiro o cloro. Então, eu preciso falar como que funciona essa água dentro da indústria, ou dentro da produção da panificação. Recebimento de matéria-prima, eu preciso também falar sobre isso. A matéria-prima precisa ser especificada, como eu dei o exemplo da farinha, qualquer outro tipo de produto, né, o fermento, se ele vai ser refrigerado, qual é a temperatura que ele precisa chegar na minha panificação constantemente. Então, a legislação de boas práticas fala também de treinamento de boas práticas, treinamento de higiene na manipulação e reciclagem desse treinamento. Limpeza das instalações, como que eu vou fazer a limpeza desse estabelecimento manipulador aí de alimentos, limpeza dos equipamentos e utensílios e controle integrado de praga. Bem, Priscila, por que você botou controle integrado de praga? Porque, na verdade, são ações que a gente precisa fazer. Eu não estou falando só de uma detetização. Vamos dizer que aqui é uma área de manipulação e eu não posso me preocupar só com a detetização. Eu preciso me preocupar como que vai ser o acesso, eu tenho que impedir o acesso, o abrigo e o alimento. Costumo dizer assim, o AA, né? Acesso desses vetores. Eu tenho que botar tela, eu tenho que botar mola na porta, eu tenho que botar cortina de ar, se for uma área climatizada, a cortina para não entrar nenhum tipo de inseto. Eu tenho que pensar... Se aqui é uma área de produção, uma isca cola para roedor, porque eu não posso botar veneno. Então, quando eu falo controle integrado de pragas, eu estou falando em todas as questões que envolvem para impedir o acesso, o abrigo e o alimento daqueles roedores dentro daquela área de manipulação. Tá? E um programa de recall, isso mais para a indústria, né? Mas eu fiz questão de colocar aqui, porque a gente precisa ficar atento, e a indústria faz muito isso. Vocês devem estar mais acostumados a ver na indústria de carro, que às vezes tem uma chamada na televisão, né? Quem comprou o carro, chassi e tal, vem recolher, fazer a manutenção, enfim. Mas acontece também na indústria de alimentos. A gente já teve alguns casos, né, de todinho, de outros alimentos que foram recolhidos porque teve uma falha no processo. Tá? Para a panificação, não muito aplicado, porque é um consumo mais direto, e a distribuição é direto com o consumidor, mas nas boas práticas para a indústria também se fala de recall. O controle e a garantia da qualidade, né? Pensar em todas as etapas do processo, treinamento e higiene na manipulação dos alimentos, é o que eu falei lá, treinamento dos colaboradores, eles têm que estar sendo o tempo todo treinados. Eu fiz um treinamento, mas eu tenho funcionário que está aqui comigo há 5 anos, 3 anos, 10 anos. Ele já fez o curso de manipulação. De 6 em 6 meses, a gente tem que estar renovando. Tá? Principalmente, pessoal, porque o manipulador, às vezes, ele não tem o hábito de higiene que ele deveria ter na nossa fábrica, na nossa empresa, ele não tem na casa dele. Então, a gente precisa estar o tempo todo lembrando e por que ele precisa fazer aquilo. Ele não pode ser um veículo de estar contaminando aquele alimento e fazer uma contaminação cruzada e levar para um outro setor da nossa fábrica ou mesmo para o nosso produto. Então, a gente precisa cuidar da saúde e da higiene deles. Tá? E transporte e produto acabado é um outro aspecto também das boas práticas. Bem, a legislação fala disso tudo que eu falei para vocês e exige alguma documentação. Tá? Uma delas é o procedimento obrigatório, aí, que a gente tem, o POP. E para a indústria são 8 POPs. É obrigatório eu escrever cada um deles com essa nomenclatura. E o POP 1, eu vou falar sobre higiene e instalações de superfícies. O que é isso, Priscila? POP, o tempo todo, procedimento, é um documento pontual onde eu vou descrever. Na minha padaria, a instalação a higiene das instalações é dessa forma, vou descrever. Tem um modelozinho, tá? Para descrever isso. Mas, então, lá na minha indústria, eu faço a higienização diariamente, após a produção, uso o produto de limpeza tal, é descrever como acontece. Então, o procedimento nada mais é que um procedimento pontual sobre esses 8 itens e falar como acontece na empresa. Agora, para o serviço de alimentação, que está incluída a panificação, são 4 apenas. Um pouco mais sucinto, porque não é tão complexo quanto o da indústria. A operação um pouco menor, então a exigência também um pouco menor. Então, os 4 POPs é o que é exigido aí na panificação. Higiene das instalações, equipamentos e móveis, controle integrado de praga, higienização dos reservatórios e higiene e saúde dos colaboradores. Bem, Priscila, eu tenho que escrever obrigatoriamente essas 4 operações? Tem.
precisa ter esse documento na empresa e precisa apresentar para a vigilância sanitária. Tá? Ou, se você não apresentar, quando ela for te fiscalizar, vai perguntar, você tem boas práticas? Eu tenho sim, olha aqui, meu procedimento, meu manual, mais lá na frente eu vou falar um pouco mais de documentação. Então, você precisa ter isso na produção, na verdade, na empresa, para apresentar quando forem te fiscalizar. E essa pergunta também, quando tira o alvará, eles vão consultar se você já tem ou se vai te dar um prazo para você providenciar. Então, eu quis fazer aqui uma pirâmide, só para vocês entenderem, não em grau de importância, mas todos esses documentos estão dentro do manual. Quando chega a vigilância, quando alguém fala, você tem um manual de boas práticas? O manual de boas práticas é isso? O manual de boas práticas nada mais é que um livro onde eu vou descrever a minha empresa. A Sandra vai chegar, ou nem precisa ir na minha empresa, vai ler aquilo. Poxa, a padaria tal, ela tem um prédio de 2 andares, de tantos metros quadrados, é localizada em tal lugar. Eu vou descrever tudo sobre aquela empresa. E esse documento, a pessoa que está lendo tem que se sentir dentro daquela empresa. Eu posso pegar um manual de outra empresa e usar? Não. Cada empresa tem um manual de boas práticas, cada empresa tem um procedimento, cada empresa tem uma instrução de trabalho e os seus controles. Então, eu não posso estar utilizando de um para o outro, porque a realidade é outra. O layout é outro, o número de funcionário é outro, a localização é outra. Então, isso é individual. Tá? Então, essa é a documentação obrigatória para a legislação de boas práticas de fabricação. Eu botei na base registro, formulário e relatório. O que são esses registros? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente está falando de potabilidade da água, o POP que fala sobre o programa de potabilidade da água. Eu vou descrever naquele procedimento como eu faço garantir a minha potabilidade da água. Poxa, eu tenho uma caixa, eu vou descrever lá. A empresa possui uma caixa d'água de 10.000 litros, onde é abastecida via SEDAI, que chega com essa qualidade, e aí vocês podem colocar, porque precisam fazer análise, esporadicamente faz lá, coloca a análise, e a empresa possui um sistema de abastecimento automático, e essa caixa é higienizada de tanto em tanto tempo. Como que ela é higienizada? Aí eu vou lá para a instrução de trabalho. A instrução de trabalho vai me dizer o passo a passo de como eu vou higienizar essa caixa d'água. A caixa d'água é higienizada pelo funcionário de 6 em 6 meses, dessa forma aqui. Aí tem a instrução de trabalho, que precisa ser tipo uma receita de bolo, passo a passo. Esvaziar a caixa d'água, lavar com auxílio de um esfregão, de uma bucha, enxaguar, colocar para encher novamente e usar daqui a tantos minutos. Isso é uma instrução de trabalho. Eu estou ensinando um funcionário de forma simples e clara, sempre no infinitivo, como ele vai fazer aquela atividade. E para cada daqueles programas eu tenho uma instrução de trabalho quando preciso ensinar um funcionário a fazer alguma tarefa. Uma máquina complexa que precisa ser utilizada. Eu vou lá fazer uma instrução de trabalho, como ligar e desligar aquela máquina. Na escola a gente tem para a câmara de fermentação. Pô, Priscila, precisa para a câmara de fermentação? Preciso. 20 alunos, cada um querendo usar da forma que usa, né? Sem uma instrução de trabalho, eu vou ter um problema com a máquina. Então, a gente precisa colocar lá como utilizar aquele equipamento. Então, voltando na potabilidade de água, só para linkar o raciocínio, eu tenho um programa de potabilidade de água, eu vou ter instrução de trabalho de como higienizar aquela caixa d'água e vou ter o registro daquela higienização. O que é o registro? É uma planilha de limpeza da caixa d'água. Limpou no dia tal, funcionário tal, e ele dá uma rúbrica. 6 meses depois vai ser outro funcionário ou o mesmo funcionário. Limpeza no dia tal, funcionário tal, e ele dá uma rúbrica. Tá? Isso é um registro. Então, eu fecho o ciclo, eu tenho um programa escrito, eu tenho uma instrução de trabalho, eu tenho um registro daquela limpeza. Então, você pode provar que você faz as boas práticas estão implementadas dentro da sua empresa. E isso tudo está dentro do manual, que é aquele livro que eu falei, que é contando como é aquela empresa. Tá? Então, essa é a documentação exigida das boas práticas de fabricação. Priscila, como é que eu vou implementar isso aí? Como eu começo? Bem, normalmente a gente dá ênfase nas questões que afetam a segurança dos alimentos.
Primeiro vou dar uma olhada na minha empresa toda, vou ler a legislação, né, vou dar uma olhada, tem alguma coisa crítica? Pô, preciso fazer o mais rápido aqui, adequação de layout, porque eu posso ter contaminação cruzada, eu preciso fazer uma higienização, descrever, começar por aqui. Ah, eu vou ter que ter uma reforma para mudar esse layout, vou quebrar essa parede, porque vai ficar um fluxo linear. Então, enfim, eu vou começar a dar ênfase nas questões que afetam a segurança dos alimentos. Depois, reformas prediais ou pequenas reformas. Elaboração e implementação dos procedimentos, implementação dos registros e treinamento dos colaboradores. É necessário passar para a equipe o que está acontecendo na empresa. Cada dia que ele chega para trabalhar, se ele vê a empresa sendo quebrada, mudando, layout, ele está trabalhando aqui, depois ele vai para lá, ele não vai entender nada. Então, antes de começar, é legal a gente fazer uma sensibilização com a equipe, falar, olha, a gente está implantando uma ferramenta de qualidade, isso vai ser legal para a empresa toda, inclusive para o seu ambiente de trabalho. Você vai trabalhar mais confortável, as coisas vão estar mais definidas, e aí a gente vai evitar o retrabalho, e a gente precisa implantar essa ferramenta. Então, é necessário envolver o funcionário e, inclusive, fazer o treinamento com eles. Quais são as vantagens das boas práticas? Identifica o controle, a ocorrência de perigos nos alimentos, estabelece procedimento que contribui para a qualidade e segurança dos alimentos, diminui custo de processo, retrabalho e desperdício, aumenta a produtividade e a competitividade. Poxa, competitividade é a palavra daqui que a gente está buscando, né? Então, a gente não pode ficar mais sem, é o mínimo, é obrigatório e eu quero ser competitivo. Então, eu preciso implantar as boas práticas. Facilita critérios e fomenta práticas legais de comércio. Porque facilita. Em indústria, às vezes, o cliente vai visitar a fábrica para ver se tem boas práticas implantadas para poder passar a fornecer a farinha para aquela outra empresa. Existe muito essa prática. Você tem boas práticas? Eu quero visitar seu processo. Tem boas práticas, é um lugar que ele vai comprar um material e uma matéria-prima com qualidade. Aumenta a confiança e credibilidade do produto, a motivação dos funcionários e facilita o APPCC. Naquela escadinha, vocês lembram que eu mostrei para vocês que depois das boas práticas vinha o APPCC. Não é a realidade, nem é obrigatório para a panificação, nem para serviço de alimentação. É obrigatório somente para as indústrias de origem animal e vegetal fiscalizada pelo MAPA. Mas é uma outra ferramenta de qualidade. Se é uma melhoria contínua, se eu fiz o 5S, se eu implantei boas práticas, qual o próximo passo? Pô, agora eu vou pegar o próximo, que é o APPCC. Tá? Então, é um pré-requisito para análise e perigos de ponto crítico de controle. Então, é um pré-requisito para a próxima ferramenta de qualidade. Então, qualidade se faz como? Né? Pela atenção aos clientes, usando a criatividade dos trabalhadores, pela prevenção de erros, melhoria contínua, a gente falou o tempo todo, o Sérgio também, elaboração, pela educação permanente, a gente tem que estar o tempo todo, né, que eu falei do treinamento dos funcionários, o tempo todo reciclando, construindo parcerias estratégicas, que é essa que eu falei, eu vou visitar uma empresa, a Bung, conheço o processo dela, por sinal, a gente fez muita parceria com eles, né, Sandra? Foi bem legal, a gente fez um treinamento também dos instrutores, uma empresa muito boa, e o que acontece? A gente tem confiança naquele produto. Então, se a gente faz essas parcerias, se a panificação consegue linkar essas parcerias de gordura, de farinha, de fermento, a gente tem uma garantia de que a gente está trabalhando com matéria-prima de qualidade e o produto final vai ser com qualidade. Cultivando o trabalho em equipe, em todos os postos de trabalho, principalmente pelo comprometimento de todos. Não consegue ter qualidade ou implementar uma ferramenta de qualidade se não tiver o comprometimento de todos. Bem, a gente implantou as boas práticas e a gente quer saber o resultado da empresa, né? Qualidade. Depois da gente implantar, vocês acham que a qualidade aumenta ou diminui? Aumenta, né? Perda. Diminui. Ih, fui para o lado. Errei. Dei a canja aí para vocês. Produtividade aumenta, perda diminui e retrabalho diminui, né? Então, quem ganha com isso? Todo mundo, né? Eu acho que ganha empresa, ganha funcionário, ganha consumidor, e é importante para isso, para que a gente pense que quando a gente for implementar as boas práticas, a gente não pode deixar de pensar no layout, que é um pouco de tudo que eu falei para vocês, matéria-prima de qualidade, equipamento na posição certa, com a manutenção preventiva e na equipe daquela empresa.
O conjunto disso daí, o conjunto dessas ações, eu costumo dizer que o equilíbrio entre o layout, manutenção, produtividade, favorece a empresa como um todo, mantendo o fluxo de produção ativo, organizado e eficiente, além de auxiliar na padronização e na qualidade do produto final. Tá? É isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem depois fazer alguma pergunta no final, muito obrigada.